Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, sejam derramada em cada vida, em cada lar, mais uma vez. Aqui nós estamos em nosso canal Estudos Teológicos e nessa oportunidade nós vamos estar aqui estudando a nossa 7ª aula da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre da revista Valores do Reino. Esta é a 7ª aula, que ainda será exibida no domingo, dia 15. Nós estamos já com a nossa aula aqui em nosso canal. Se você não é inscrito, você se inscreva no nosso canal e estará recebendo mensagem, estudos, aula da EBD para a sua edificação espiritual. A nossa aula hoje é a 7ª aula. Não retribua pelos padrões humanos. É isto que nós vamos aprender juntos nesta aula da EBD. É a 7ª aula do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Não retribua pelos padrões humanos. Tema do trimestre, segundo trimestre do ano 2022, é o 15 de maio. Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista desta revista, como nós já sabemos, é o pastor Osiel Gomes. Ele é o comentarista dessa revista do segundo trimestre, Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Aí nós temos uma foto da revista, onde você pode estar novamente vendo Valores do Reino, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E nessa oportunidade nós estaremos vendo a 7ª aula, estaremos aprendendo junto. Lições do trimestre. Nós já estamos aqui na 7ª. O tema da 7ª é não retribua pelos padrões humanos. É a lição de número 7 que estamos hoje. Você pode ver aí até a 13ª lição. Temos todos os temas aí desse trimestre, desde o primeiro até o 13º. E hoje, nessa oportunidade, é a lição de número 7. Não retribua pelos padrões humanos. Leitura diária, nós temos aí na segunda, vença o mal com o bem, na segunda-feira. Na terça, em Provérbios capítulo 20, versículo 22, espere a vitória pelo Senhor. Na quarta, em Isaías capítulo 35, versículo 3, versículo 4, o Senhor virá com a vingança. Na quinta, em Deuteronômio 32, 35, a vingança pertence ao Senhor. Na sexta, Jeremias capítulo 15, versículo 15, orando pelo auxílio de Deus. No sábado, Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8, Deus retribuirá a cada um. Esses são os versículos de toda a semana. Eu aconselho que você leia com atenção a cada um deles, porque será de muita relevância para as nossas vidas. Leitura bíblica em classe. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 48. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa.
E se te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem que vos odeia, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis do demais? Não fazes os publicanos também assim? Sede-vos, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. Esta foi a nossa leitura em classe, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 38, versículo ao 48. Esse texto está lá no Sermão da Montanha e é o que nós vamos aprender. Na verdade, é o que nós estamos aprendendo nesse trimestre. É sobre o Sermão da Montanha e a relevância. Texto áureo. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Está o nosso texto áureo. Verdade prática. O cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Verdade prática. O cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Desta forma, ele demonstra que verdadeiramente teve seu caráter transformado por Cristo. Objetivos da lição: avaliar que a vingança não é de natureza do reino. 2. Validar que o amor é a expressão natural do reino. 3. Valorizar a buscar pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Estes são os objetivos que nós vamos alcançar no ensino. Palavra-chave: retribuição. Tópicos da lição. Primeiro, a vingança não é a natureza do reino. Subtópico 1, a lei do tailão. Tópico 2, o Cristo, o cristão e a vingança. Tópico 2, o amor é a expressão natural do reino. Subtópico 1, virar a outra face. Subtópico 2, arrastar para o tribunal. Tópico 3, obrigar a fazer algo. Subtópico 3, obrigar a fazer algo. Subtópico 4, fazer alguma coisa por alguém. E o tópico 3, que é o último, buscando a perfeição de Cristo. Subtópico 1, uma justiça mais elevada. Subtópico 2, o amor mais perfeito. Subtópico 3 e último, perfeitos como o Pai. Introdução. Vamos agora para a introdução da lição. Reflexão. Expressão que estão no cerne, no centro do desenvolvimento da perfeição cristã. Então, no texto de Mateus, capítulo 5, 39, 44, capítulo 5, versículo 39, 44 e 47,
que trata as questões de oferecer outra face, caminhar 2 milhas, não desviar de alguém que te pede emprestado, amar o inimigo, saudar quem não é irmão. Vamos aprender juntos esta lição. Introdução. Quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Sim ou não? Quando nós somos ofendidos por alguém, qual é o sentimento que vem no nosso coração? Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ou seja, quando uma pessoa nos faz mal ou nos ofende, nós devemos fazer o bem. É o que Jesus nos ensinou. Introdução. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar força para que amemos como Ele ama. Então, isso não é, em vez de vingar, amar e perdoar, isso não é uma coisa natural. É uma coisa que tem de vir de Deus, tem que ser uma pessoa transformada pelo Evangelho, para que Cristo viva em sua vida. Tópico 1. A vingança não é a natureza do reino. A vingança não é a natureza do reino. Subtópico 1. A lei do talhão. A lei de talhão, olho por olho, dente por dente, pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Êxodo 21, 24. Vamos ler alguns versículos para nós entendermos. Depois vocês leem todos esses versículos que está aí. Agora na aula nós vamos ler algum. Êxodo 21, 24. Êxodo 21, 24 diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Levítico 24 e 20 e Deuteronômio 19, 21, nós lemos também isso. Depois em Mateus, capítulo 5 e 38, nós vemos o seguinte versículo: ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança. A Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Levítico 19, versículo 18. Vamos ler. Levítico. Os fariseus, eles faziam uma mal interpretação da lei e usavam alguns versículos para justificar os seus atos e as suas teses. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eles pegavam uma lei e interpretavam de uma forma má, muito ruim, para justificar a vingança. A lei de talhão se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Então nós precisamos entender que a lei de talhão, dente por dente, olho por olho, pé por pé, se tratava dos tribunais civil
e que no seu propósito desejava que jamais a pessoa praticasse a vingança, mas os fariseus faziam uma mal interpretação. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mateus capítulo 5, versículo 28. Jesus não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira. Jesus queria colocar certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. O cristão e a vingança. Pela lei, se alguém lhe ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, tudo o que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Olha aí. Jesus ensina para, nesse caso, não aplicar a lei. Ou seja, em vez de tentar se vingar dos outros que o prejudicaram, faça o bem a ele. Jesus ensina que nós devemos fazer o bem até mesmo para aquelas pessoas que nos prejudicam. O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo. A vingança pertence a Deus. Não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. E outra coisa que nós precisamos saber, que tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Provérbios diz que quem planta vento, colhe tempestade. Quem fizer a cova, nela mesmo cairá. Então devemos deixar tudo nas mãos do Senhor. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio, e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Presta bem atenção no que fala esse versículo. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Não é o povo ímpio, não. É o povo de Deus que será julgado. O julgamento começará pela sua própria casa. Então, o salvo em Cristo não pode ter ódio, rancor no seu coração. Síntese do tópico 1. O cristão não revida o mal de acordo com a lei de Talião. Ele não se deixa dominar pela vingança. Guarde, marque isto para você. Tópico 2. Tópico 2. O amor é a expressão natural do reino de Deus. O amor é a expressão natural do reino de Deus. Para falar da lei do amor, Jesus fez uso de 4 ilustrações para mostrar como se deve resistir o mal. Vejamos. O que nós precisamos entender é que muitas coisas em que nós lemos nós não podemos entender literalmente. Aqui Jesus fez algumas ilustrações para demonstrar como que é o amor ao cristão. Virar a outra face, arrastar para o tribunal, obrigar a fazer algo, fazer alguma coisa por alguém. Virar a outra face. Mateus capítulo 5, versículo 39. Quando somos
esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é reagir com as mesmas armas de ofensor. E às vezes até mesmo de maneira mais intensa. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Bom, o reino de Deus, ele vai na contramão desse mundo, dessa cultura, dessa ideologia de que vivemos. Para o mundo, para a sociedade que vivemos, quando alguém faz uma vingança, quando alguém retribui, alguém tem ele como forte. Mas pelo ensino de Jesus, uma pessoa desse tipo, ela é uma pessoa fraca. Ela está faltando ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Arrastar para o tribunal, Mateus capítulo 5, versículo 40. Aqui a questão é judicial. Quando alguém ameaça tirar a peça de vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levaram a diversos desagrados. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levaram a diversos desagrados. Obrigar a fazer algo. Mateus capítulo 5, versículo 41. Trata-se de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Exemplo é o do Simão Sirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Mateus 27, versículo 32. Caminha a primeira milha por obrigação. Caminha voluntariamente a segunda. Somente quem tem novo espírito será uma caminhada gloriosa e abençoada em nome de Jesus. Fazer alguma coisa por alguém. Mateus 5, versículo 42. O cristão deve ajudar alguém sofrendo de algum tipo de necessidade. Deve emprestar sem querer algo de volta. É difícil, né? Mas isso é para quem está vivendo no reino de Deus. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Deus no coração. Por isso, manifesta atos de bondade. Lucas, capítulo 6, 30 e versículo 35. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Deus no coração. Por isso, manifesta atos de bondade. É para alguém que está vivendo no reino de Deus. Síntese do tópico 2. O que procede do coração e permeia pensamento do homem determinarão seu comportamento. Isso podemos dizer que é uma verdade prática. O que procede do coração e permeia pensamento do homem determinarão o seu comportamento. Isto é uma realidade. Tópico 3. Buscando a perfeição de Cristo. Tópico 3. Buscando a perfeição de Cristo. Uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus capítulo 5, 43 e 48 revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas de amar e perdoar. Por que é uma justiça mais elevada, a justiça do reino de Deus? Porque a justiça dos fariseus, do homem, era retribuir, era olho por olho, dente por dente,
pé por pé. Mas a nossa justiça é mais elevada, porque nós somos ensinados a não vingar, mas a amar e a perdoar. Subtópico 2. O amor mais perfeito. Nós temos a justiça mais elevada, que não é aquela de retribuir, mas é aquela de amar e perdoar. O amor mais perfeito. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizeis o que vos dizem, fazei bem aos que vos odeiam. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Romanos capítulo 5, versículo 5, que nos encontramos assim: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Perfeitos como o Pai. Parece inatingível que Jesus elucidou: sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Mas é possível, assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição, padrão e absoluta de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler. 1 João, capítulo 2, versículo 5. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Lemos: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. O amor de Deus derramado ao nosso coração, conhecemos que estamos nele. Capítulo 4, versículo 12 também. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós é perfeito o seu amor. Então é dessa maneira que nós devemos alcançar a perfeição do reino. Síntese do tópico 3. A justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. A justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. Conclusão da nossa lição. Conclusão. Aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também nos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Fica aqui a nossa conclusão. A base firme para tudo isso é o amor. O cristão, ele não só prega, mas ele vive o amor de Deus. Cristo nos ensinou o amor, nos ensinou a perdoar, nos ensinou a ter uma vida cristã na presença de Deus. E como nós alcançamos a perfeição? Através do amor de Deus, que está derramado em nosso coração. Que esta lição de número 7, ela possa trazer edificação para a tua vida, para que você possa alcançar a perfeição no amor de Deus. E lembrando sempre, não devemos ter rancor em nosso coração e nem o desejo de vingança, mas devemos orar e abençoar por aqueles que nos fazem mal. Nós aprendemos com essa passagem bíblica
que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos. Como que nós vivemos nesse mundo como discípulo? Em um novo estilo de vida. Como que nós vivemos num estilo de vida? Dente por dente, olho por olho, pé por pé? Não. Nós vivemos nesse mundo com um estilo de vida diferente, como servos, como cristão, como discípulo de Cristo. Aquilo que ele nos ensinou. O amor de Deus deve continuar derramado em nosso coração, para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida sem rancor e sem vingança dentro de nós. É muito difícil alguém viver com o seu coração com desejo de vingança, com rancor. Vamos viver uma vida em Cristo. Eu convido a você nesse momento, antes de nós encerrarmos, a fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, papai, por essa oportunidade, por esse momento de poder estar aqui transmitindo a tua palavra. Essa lição da Escola Bíblica Dominical venha trazer edificação, venha trazer consolo, conhecimento, restauração, salvação para todas as vidas que assim assistirem. Papai, continue nos dando graça, sabedoria e amor ao nosso coração, para que nós continuamos amando, mesmo aquele que nos perseguem e que nos faz mal. Papai, em nome de Jesus Cristo, traga a bênção e o teu amor em cada vida, em cada coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Fique conosco no nosso canal e teremos mais mensagem. Deus abençoe.